Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse webinar. Hoje a gente está aqui com Flávio Asmi Hasek, aqui na sede da Class App em Limeira, aqui no estado de São Paulo. O pessoal está entrando aqui online agora, vendo a gente, pode estar aproveitando aí para compartilhar. Vai ser um webinar bem interessante hoje. Está começando daqui a pouquinho aí e podem estar compartilhando aí esse vídeo. Vai sair dicas bem legais. A gente está bem animado aí com esse webinar sobre como usar melhor o marketing digital para alavancar a sua instituição de ensino. Esse webinar é voltado aí para as instituições de ensino e como a gente pode usar melhor o storytelling como nova ferramenta digital, né? A gente já ouviu falar muito disso e eu vou apresentar aqui então o Flávio. O Flávio Hasek, ele é paulistano, filhos de imigrantes iranianos, arquiteto formado pela USP e com pós-graduação pela UCLA em Los Angeles em direção para cinema e TV. Flávio também é consultor internacional na área de comunicação, representa a ONG United for Iran no Brasil e foi curador e consultor do Fronteiras de Pensamento para assuntos ligados ao Oriente Médio e à África e responsável pelas conferências com os laureados pelo Prêmio Nobel da Paz de 2012 e 2015. Trabalhou como consultor de comunicação para ONGs de saúde, PEF, GAIN, junto a Bill e Melinda Gates Foundation. Então, seja bem-vindo, Flávio. Obrigado. É um prazer para a gente receber você aqui. O prazer é meu estar aqui. Bacana. Talvez para começar, Flávio, eu pensei em você contar um pouquinho para o pessoal. Hoje quem está assistindo a gente são diretores de escola e gestores de marketing e comunicação de escolas do Brasil todo. E conta um pouco para a gente qual é a sua experiência profissional, sua trajetória e tudo. Eu comecei na área de comunicação com publicidade e trabalhei 17 anos com publicidade. Comecei trabalhando em agência, depois comecei a trabalhar em produtoras, fiz um curso de cinema, em Los Angeles, na UCLA, e assim, nesse meio tempo eu sempre trabalhava tanto com publicidade institucional quanto comerciais de TV, que eram mais fortes. Depois eu fui ampliando o escopo do meu trabalho para começar a trabalhar estratégia de comunicação e fui chegando até branding, que é uma palavra em inglês que às vezes a gente usa muito esses anglicanismos, e fico imaginando como que seria branding em português. Branding originalmente vem daquilo que você pegar aquele metal quente e colocar no lombo do boi para marcar o boi, Você diz assim, olha, it is branded. A ideia é você basicamente ter uma marca. Então, hoje em dia em português a gente chama branding de construção de marca. A gente está falando especificamente de escolas. Será que as pessoas pensam em como é a construção da marca do seu negócio, no caso, instituição educacional? Isso é uma das coisas que me interessa bastante, pensar em... Será que existe só um tipo de escola? Quantos tipos de escola existem? Como essas escolas são vistas pelos pais? Como essas escolas são vistas pela sociedade, pelo bairro onde ela está estabelecida? Qual é a marca que essa escola tem? Acho uma pergunta interessante, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Que bacana, tem muitos assuntos que a gente precisa abordar, já mostra a complexidade desse tema e eu acho que vai ser bem bacana você contar um pouquinho pra gente como você enxerga isso, e contar. Para quem está chegando agora, então a gente acabou de começar aí, apresentamos o Flávio Asmi, aí, especialista, estrategista em comunicação, e ele vai ajudar a gente a entender como a gente pode usar um pouco dessas ferramentas que multinacionais estão usando, ONGs internacionais estão usando, como a gente pode aplicar isso para
para melhor transmitir a marca da escola aos pais e aos alunos, como a gente pode resgatar um pouco, né, isso, né, Asmin? O que você acha de como as escolas hoje trabalham isso? Como você acha que poderia enriquecer o trabalho delas com o know-how que você tem? Como você enxerga isso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o que uma escola faz. A escola, ela é o lugar onde os pais deixam os filhos, né, como a gente estava conversando agora há pouco, para que eles sejam cuidados, para que eles recebam conhecimento e para que eles tenham novas experiências. Isso tudo num contexto do quê? De uma criança com outras crianças da mesma idade. Quer dizer, é uma situação onde uma criança está inserida num espaço em que ela se sente confortável, onde ela vai se desenvolver pessoalmente e interpessoalmente. Então ela vai ter relacionamentos com outras crianças, ela vai aprender a se relacionar, ela vai ter experiências e ela vai ganhar conhecimento. Mas você pensa assim, dentro desse contexto de conquista de conhecimentos, relacionamentos, tem uma situação diferente agora. Esse modelo de escola que a gente tem hoje é um modelo do século XIX. Que é o quê? É um modelo de uma sala de aula, com carteiras, cadeirinhas, pode ser banquinhos, onde as crianças interagem com o professor. Algumas escolas mais modernas trabalham como? Elas começam a imaginar que o professor não fica tão distante e não fica tão superior às crianças. É um professor que conversa mais no nível de igual para igual com as crianças e ele interage motivando e encorajando as crianças. O modelo anterior era o modelo do quê? De um professor que era a personificação de duas coisas. A personificação do conhecimento e a personificação da autoridade. Você diz, século XIX, 1850, 1870, começo do século XX. A gente chega até a década de 90, do século XX, e a internet invade as casas das pessoas. Aqui no Brasil foi mais a partir dos anos 2000, a partir do começo do século XXI. E essa é a primeira geração na história da humanidade, onde o conhecimento está disponível fora das escolas para qualquer pessoa poder acessar. Imagina isso. Antigamente, qual era a única forma de você acessar conhecimento? Livros. Livros. Eu tinha os livros em casa? Não. O que eu tinha que fazer? Eu sou de 1968, eu tenho 49 anos, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para uma biblioteca. Se eu tivesse uma biblioteca perto de casa, eu tinha que pegar um transporte público, ir até a biblioteca, ver se o livro está lá disponível para poder acessar e ter conhecimento. Esse esforço de ir atrás era um esforço não só intelectual, mas era um esforço físico, de dispêndio de tempo e de dinheiro para conseguir as coisas. Um livro podia custar muito, muito caro. Só quem realmente tinha recursos poderia estudar. De repente, pela primeira vez na história da humanidade, todo o conhecimento humano está disponível para uma pessoa em um pedaço de vidro. Se alguém me contasse, quando eu tinha 15 anos de idade, que um dia eu ia ter acesso a um pedaço de vidro, que eu me dá um pedaço de vidro que eu posso botar no bolso, e que essa pessoa ia me entregar isso, então dizia, Flávio, está aqui um pedaço de vidro, você escorrega o dedo no pedaço de vidro e todo o conhecimento já criado na história da humanidade ia estar disponível em um pedaço de vidro. Eu disse, não, como assim? Ele falou, não, e assim, não, e eu dizia, tem teclado? Não, não tem teclado. Se você quiser, você conversa com o pedaço de vidro. Conversa. Conversa com o pedaço de vidro e o pedaço de vidro responde para você. Eu digo, mas que é isso? É oráculo? Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Você quer saber onde é a casa da sua tia? Como faz para chegar lá? Você pergunta. A rua tal. Minha tia mora na rua Itacolomi. Eu digo, Itacolomi 538. Como eu faço para chegar? Onde é a farmácia mais próxima? O que significa
O que significa qualquer palavra? O pedaço de vidro responde. Nessa circunstância específica, onde todo o conhecimento, sem filtro, está à disposição de todas as pessoas do mundo, qual é o papel da escola? Antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma palestra no caminho. Eu aproveito esse pedaço de vidro. Esse pedaço de vidro, ele possibilita uma coisa maravilhosa para mim, que é o quê? Ela chama podcasts. Você consegue pegar podcasts do mundo inteiro e escutar palestras maravilhosas, apresentações maravilhosas. E tinha um educador indiano falando sobre um projeto que ele começou na Índia em 1990. Ele é um cara que trabalhava com escolas, então ele é muito relevante para... Ele pensava em novas formas de educar as crianças. Ele foi para povoados onde as pessoas eram muito pobres e disponibilizava na parede da escola uma tela de computador e um mouse, sem teclado. As pessoas nem inglês falavam. E deixava a tela lá e ficava monitorando à distância o que as crianças faziam na tela. As pessoas falavam dialetos que não eram inglês. As crianças, depois de alguns meses, sozinhas, aprenderam a mexer no Word, aprenderam a mexer no Paint, aprenderam a mexer em vários daqueles programas. Isso, geração quase pré-internet. Ele se deu conta que se o conhecimento era disponibilizado em uma situação específica, de uma forma onde as crianças se sentiam encorajadas e motivadas, elas chegavam até a aprender sozinhas. Só que elas precisavam de uma supervisão. E a escola precisava construir um espaço aonde isso podia acontecer. O que a gente vai dizer assim? Peraí. Então a gente está numa situação muito particular. A gente vive num mundo onde um pedaço de vidro responde a qualquer pergunta, certo? Só que responde sem filtro. Ele dá informação, não formação. Formação é diferente de informação. Qual que é a grande questão para os pais hoje? Como fazer para que o meu filho receba a melhor formação possível para que tenha o melhor futuro possível dentro do seu talento, certo? Uhum. Só que essa questão é uma questão que talvez os pais mesmos não consigam formular muito bem. Mas é papel da escola responder. Que é o seguinte: os pais querem que os filhos sejam felizes, aprendam informações necessárias, tenham uma formação boa para poder disputar um mercado de trabalho no futuro. Mas será que o que a escola apresenta hoje responde às necessidades de uma criança no século XXI? Essa é uma pergunta que eu queria deixar e a gente pode entrar nela de novo lá na frente. Será que a escola já se adaptou a essa compreensão? E se as pessoas mandarem perguntas, questionamentos, a gente pode aos pouquinhos explicar como são essas novas técnicas com as quais as escolas podem se comunicar com os pais, não só para ter pais que vão cobrar coisas delas, mas vão ser pais que vão estar trabalhando junto com a escola para fazer com que a escola caminhe na direção de atender essas novas necessidades dessas novas crianças do século XXI. Uhum. É interessante isso, Asma, essa reflexão sobre o papel da escola nesse século XXI, né? Todo mundo fica assim, nossa... de fato é evidente que a escola está em crise no modelo atual, né? Mas infelizmente ainda muitos estão presos aí a um currículo, aí a uma metodologia de avaliação e tudo mais, né? Mas mesmo assim, muitas escolas têm feito coisas diferentes e tentado aprimorar nessa direção, mesmo apesar de toda dificuldade e tudo mais, né? Você acha como que a escola poderia contar melhor isso? Como você vê o storytelling como estratégia de contar o que de diferente a escola faz, ou até que ela está fazendo isso, né, de alguma forma? Como você acha que o storytelling poderia ser usado para isso?
Por exemplo, a gente tem que pensar, storytelling, muitas pessoas falam, usam essa expressão, mas eu acho que precisa ser definido isso, né? O que é então? Conta pra gente. O que é storytelling? Storytelling é basicamente a sua capacidade de contar a história de uma forma que ela possa ser compreendida na sua essência pela pessoa que está ouvindo. Certo. Então isso é simples. Uma história tem que ter um começo, um meio e um fim. O começo sempre tem a ver com o quê? Descrevendo uma realidade específica. O meio é um grande desafio que se coloca para a transformação dessa realidade. O fim é uma nova realidade que se estabelece e passa a ser aceita pelo todo. Então, o começo é uma realidade antiga, que tem dificuldades, você tem um processo de transformação no meio, você tem uma nova realidade no fim. Quando uma escola quer se comunicar com os pais e vê que existe um grande desafio, ela precisa falar com esses pais usando exemplos. Ela precisa ilustrar o que ela está fazendo. Mas antes disso, ela precisa ter uma visão clara de onde ela quer chegar. E esse é um trabalho que precisa ser feito, o corpo docente e a parte administrativa precisam fazer isso antes. Como se faz isso? Avaliando o desafio que aquelas crianças, que aqueles adolescentes estão passando naquele momento. Vou dar um exemplo. Todo mundo deve ter ouvido falar dessa história de baleia azul. Sim. Você imagina, é uma tragédia coletiva onde crianças e adolescentes consideram a possibilidade de tirar a própria vida por conta de algum tipo de insatisfação. Você imagina uma preocupação mais candente, mais intensa, mais de tirar o sono dos pais do que imaginar que o meu filho pode estar exposto a uma coisa dessas? Não. Não existe. Como que a escola responde a isso? Como a escola lida com uma situação importante e urgente? Às vezes é só importante, às vezes é só urgente. O que a gente tem visto são escolas informando o pai disso, né, a partir de circulares e dando instruções de que isso está acontecendo. É isso que a gente tem visto no mercado hoje. Eu acho que o caminho é totalmente diferente. A minha leitura é que aí entra o storytelling. Você diz assim, qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Qual é a razão disso que está acontecendo? Quais são as motivações? Como os pais podem se unir para criar um discurso único, no sentido de um discurso coerente, que pode ser compartilhado entre todas as crianças e entre todos os pais e entre todas as famílias, sobre o valor e a importância da vida. Sobre uma das questões que eu acho que é uma das questões mais importantes, sobre as dificuldades sendo um componente intrínseco da vida. Por exemplo, nós como os pais, as escolas deveriam passar para as crianças a ideia do quê? De que a vida é uma sucessão de desafios e conquistas. Se isso não é passado para as crianças desde cedo, como que a criança lida com frustração? Se não são limites, não são colocados para as crianças, como que elas lidam com isso? Então, a escola tem que desenvolver um discurso, uma conversa com os pais que atenda especificamente a essa necessidade. Eu não estou dizendo que esse vai ser o problema dos próximos 10 anos. Eu estou dizendo, se esse é um problema que está acontecendo agora, a comunicação da escola deve ser tão perfeita com os pais que, por exemplo, se tem um ClassUp e vocês têm um mecanismo ClassUp de convocação de todos os pais para uma reunião de emergência, para conversar sobre uma situação que é urgente e importante, que todos os pais respondam. E a escola conte uma história que seja importante e urgente, fazendo com que os pais se mobilizem. Eu acho que o receio, que eu vejo de muitos mantenedores escolares é de piorar a situação, né? E de criar alarme. Você sabe que mães e pais são muito preocupados e às vezes eles não estão conscientes tanto
dessa situação ser tão alarmante como de fato você coloca, e é mesmo, né? E como você usaria esse exemplo dessa situação da baleia azul, que muitas escolas estão passando por isso e elas estão tentando achar formas de fazer isso, e na verdade eu dou mais um exemplo que tem acontecido, nessa época acontece muito grande, que é, por exemplo, uma epidemia na escola, que está se alastrando uma virose e tudo, que precisa avisar os pais, mas no caso da baleia azul mesmo, como você usaria o storytelling para, nessa reunião, como conduzir ela para que seja o desfecho? Você falou que ele é melhor do que o início, né? Isso. O início de crise eu acho que já está, o pano está formado, o pano de fundo, mas e o desfecho? Como conduzir isso? Tem um psicólogo americano que ele era presidente da Associação Americana de Psicologia, ele ainda é vivo e escreveu vários livros, ele chama Martin Seligman. Ele diz assim, que um dos problemas da nossa sociedade é focar muito nos aspectos negativos das coisas. Então, a nossa publicidade pega muito por aspectos negativos. As nossas notícias, elas são muito, muito focadas em coisas negativas. Ele diz que a gente deve focar muito no que a gente tem de bom. Eu sinto que as escolas precisam conversar com os pais e mostrar para eles o dia a dia das crianças e mostrar para as próprias crianças o que existe de bom dentro delas. E esses instrumentos de comunicação coletiva devem ser usados nessas situações. Então, uma das razões dessa epidemia da baleia azul ter tomado conta do Brasil e de outros países é muito por conta de um sentimento generalizado de desesperança. Então, a escola tem que criar histórias e repassar histórias que são de esperança. Eu vou dar um exemplo. Qualquer história de superação dos alunos é uma história que deve ser compartilhada com a escola inteira. Deve ser elevada à condição de essa é a nossa marca. Esse é o nosso objetivo. Esse é o estándar que nós procuramos. Essa é a excelência que nós procuramos. Percebe? Vou dar um exemplo. Na minha escola, quando eu estudava, existia um garoto que tinha uma doença genética incurável, que era uma distrofia que eventualmente fazia com que os seus órgãos, os seus membros do corpo ficassem paralisados. Esse menino, apesar de todas as dificuldades físicas que ele tinha, ele buscava sempre ter as melhores notas da sala e procurava sempre ser a pessoa que mais ajudava as outras pessoas. Chamava Floriano. A gente buscava, e eu acho que a escola buscava, valorizar o trabalho do Floriano para mostrar que, apesar da distrofia, apesar de depois de um tempo ele não conseguir mais caminhar, não conseguir mais usar as mãos para escrever, que ele continuava estudando como se ele fosse viver uma vida longa. E ele não viveu uma vida longa. Por conta da doença dele, ele acabou falecendo. Mas o fato era que essa criança era um exemplo para a escola inteira. E a escola eventualmente percebeu que a gente dizia, se ele está passando por essas dificuldades e continua estudando não só, ele continuava estudando imaginando que ele teria uma vida muito longa. E as outras crianças passaram a balizar as próprias dificuldades e dizer assim, nossa, se o Floriano está com esses problemas, como é que eu posso reclamar porque eu estou com um celular velho? Ou porque o meu tênis não é o último tênis da moda? Ou porque eu não estou com aquela mochila que todo mundo tem? Hoje eu sinto que o papel da escola é, num ambiente onde os alunos estão todos juntos ali, fora do contexto da família, é contextualizar a vida deles. Mostrar que realmente a vida é uma sequência de dificuldades, mas e ao mesmo tempo uma sequência de conquistas e vitórias. E focar nesses aspectos positivos para serem exemplos a serem dados. Resumindo, eu acho que toda escola que procura ter sucesso com seus alunos e com as famílias deve enfatizar muito mais as vitórias dos alunos que vencem grandes obstáculos
do que as grandes dificuldades que se abatem sobre um ou outro, ou sobre os problemas corriqueiros do dia a dia. Esses podem ser trabalhados em reuniões de pais, professores e alunos, essas coisas. Mas assim, a estrutura da escola, o branding da escola, a marca da escola, deve ser como ela consegue transformar o espírito desses alunos, para que eles sejam muito mais do que crianças felizes, mas que sejam crianças esperançosas, que veem o futuro de uma forma positiva. Como você, Flávio, vê, para quem está chegando agora, aqui o Flávio está com a gente, estrategista em comunicação, compartilhando com a gente um pouquinho aí da experiência dele, em como usar um pouco dessa experiência em alavancar aí a marca das escolas, instituições de ensino, né? Esse webinar especialmente dirigido para mantenedores escolares e gestores de marketing e comunicação. E a gente tá vendo como que o storytelling, né, pode ser usado no dia a dia da escola para alavancar tanto as dificuldades que ela tem de superação e tudo, como também a marca dela e o posicionamento dela, né? A minha pergunta, é quais ferramentas, né, a escola deveria usar para captar essas histórias? Porque assim, você falando assim desse jeito dessas escolas, essas histórias de superação, eu não sei até que ponto as escolas sabem de todas essas histórias de superação que acontecem nela. Eu sei de algumas histórias de algumas escolas que me compartilham, né? Por exemplo, uma escola até compartilhou que um dos alunos ficou doente e se ausentou por uma semana, e os alunos perguntaram, professora, o que aconteceu com o Pedrinho? Em geral, a escola não sabe, né? A família não conta muito e o problema está lá, né? Mas nesse caso, a professora usou o ClassUp, mandou uma mensagem para a família e falou, olha, gente, os alunos estão falando que estão sentindo falta do Pedrinho e tal, o que aconteceu? E eles falaram, olha, ele está internado, aconteceu uma emergência, ele está internado, ele vai ter que faltar aula, aconteceu isso. Começou a contar a história do que aconteceu. E a professora decidiu compartilhar isso com os alunos, né? Olha, aconteceu uma situação dessa, todos os alunos ficaram preocupados e tudo mais, e começaram a mandar recados pela professora, que começou a mandar para a família do Pedrinho, dizendo que os alunos estão falando isso, que quando o Pedrinho voltar vão fazer isso para ele, que a lição, pediram para a professora passar a lição para ele fazer de casa, que tem um trabalho legal, que ele não perder. E a mãe relata para a gente, contou a experiência dela, depois a gente teve a oportunidade de conversar com a mãe, que ela falou que drasticamente mudou a recuperação dele. O que ele falava era, mãe, o que os meus amigos estão falando e quando que eu vou poder voltar? Só que ela sabia da realidade dele, era difícil. Só que os médicos falaram que a recuperação dele foi super rápida comparado ao que podia, e quando voltou, ele contou para os amigos o que aconteceu, e assim, foi um caso bem interessante. Mas eu acho que assim, a maioria das escolas, assim, talvez não saiba ainda como captar essas histórias e o que é conveniente ou não compartilhar, o que é muito pessoal, como se eu peço autorização da família para contar, se eu trago a família para contar, se foge aí do escopo da escola isso, se é uma coisa que não tem nada a ver. Como você vê isso? Primeiro, essa questão de como capturar essas histórias que acontecem dentro da própria história. Uma história, quando você começa a contar, todo mundo fala assim, que interessante. Mas eu acredito que não sei se foi compartilhado para os outros pais saberem que aconteceu isso lá. Foi muito o que aconteceu naquela sala, né? Mas acontece muita coisa bonita na escola, né? Exato. Eu acho que assim, a pureza, a inocência da criança, ela gera histórias maravilhosas. E eu acho que a escola tem que capitalizar em cima do trabalho que ela está fazendo. Então, se existem muitas histórias legais acontecendo numa escola, histórias de compaixão, de solidariedade, de carinho, de amizade, isso deve ser valorizado nessa escola. Todo pai se sente mais confortável em ter uma criança numa escola onde o filho é tratado com compaixão e não com bullying. É tratado com generosidade e não com avareza. Onde a criança é tratada com compreensão pelos outros alunos. E esse exemplo é construído pelos valores da escola. A escola precisa ter um arcabouço de valores que são muito claros. E quando o corpo dos professores e dos funcionários entende que isso é importante,
as crianças também entendem. As crianças aprendem muito mais por exemplo do que por, como chama, discurso. A gente sabe disso. A gente sabe o papel que o exemplo tem. Uma escola conquista o seu diferencial pelos valores que ela tem. E não são valores no papel. São os valores que são exercitados pelos funcionários, pelos professores, pela administração. Então, se estabelece que essa é uma escola onde a compaixão e a solidariedade são valores fundamentais, que são pilares, essa história deve ser contada a todas as pessoas. Porque eu e muitos dos meus amigos vamos querer ter nossos filhos nessa escola. E como você captaria essas histórias? Como se você fosse um mantenedor de escola, como que você faria um processo para captar essas histórias? Eu acho que quem são as pessoas que estão em contato direto com os alunos? Os professores, a equipe, coordenação. Tem que ter uma comunicação direta dos professores com alguém, normalmente ou um psicólogo ou alguém da administração, que se preocupa, não diria exclusivamente, mas se dedica a isso de, primeiro, compilar essas histórias, organizá-las, dar cara a elas, com a permissão dos pais, obviamente, e de mostrar às crianças. Você falou, olha, esse aqui é o Pedrinho, esses são os amigos do Pedrinho, essa é a situação que ele passou, e é assim que ele se recuperou. Então, são coisas muito simples. Quem, quando, onde, por quê. Se essas perguntas estão respondidas, você tem uma história. Mas você tem que ter um arco. O storytelling pede um arco, que é esse arco de uma situação inicial, um desafio e um desfecho. Isso precisa ficar claro para as pessoas. Um menino que tinha ficado doente, ficou sozinho, os outros amiguinhos se levantaram para ajudá-lo e esse menino se recuperou mais rápido e melhor. Você percebe a diferença disso, de você ficar contando histórias de bullying? Dizendo, esse menino tinha problemas sérios, tinha autoestima baixa, a classe inteira fez bullying com ele e eventualmente essa criança ou saiu da escola ou fez alguma coisa que não deveria. Você diz, esse é o exemplo para ser compartilhado? Ou é aquele outro exemplo de solidariedade, de compaixão? Isso, a escola não vai substituir o papel dos pais, a gente sabe disso. A gente sabe que a família, mas as famílias de hoje perderam um pouco a capacidade de lidar com essas questões que têm a ver com ética e moral com os filhos, porque perderam referências. O Fronteiras do Pensamento, que é uma série de palestras, talvez uma das maiores. Eu fui curador do Fronteiras durante 5 anos, trabalhar junto com o Fernando Schiller, falando sobre os assuntos da atualidade. Era uma série de palestras que acontecia na Sala São Paulo, em São Paulo. Esse ano ele está trabalhando especificamente a questão de quais são os valores universais que devem ser adotados pelas pessoas. Como encontrar um arcabouço de valores que possa resolver as questões da minha vida? Podemos viver sem valores? A gente estava falando aqui, quais são os princípios que norteiam a minha vida? Se os princípios que norteiam a minha vida só são dinheiro, felicidade e prazer, obviamente todos nós vamos ser infelizes. Mas se nós queremos construir uma vida saudável e feliz para o ambiente dos nossos filhos, precisamos definir claramente quais são os valores dessa escola. Se compaixão é um valor importante, todas as crianças vão se sentir bem lá dentro. Se solidariedade é um valor importante, se generosidade é um valor importante, se o cuidado é um valor importante, isso tem que ser estabelecido, isso tem que ser trabalhado com os alunos, isso tem que ser trabalhado com os professores, isso tem que ser trabalhado com os funcionários. Eu sinto que isso falta em muitas escolas. Eu tenho certeza que se um pai está olhando para 3 escolas que têm valores muito parecidos, mas ele consegue identificar alguns desses valores no corpo docente da escola, consegue identificar que num espaço físico da escola, o espaço é construído para abrigar esses valores,
se você fala de compartilhamento, e a escola tem esses... A gente estava falando agora há pouco sobre... Poxa, se uma escola tem como valor a proteção do meio ambiente e tem árvores, tem viveiros para animais, alimenta passarinhos, isso tem que ser divulgado. Isso é um diferencial. Se as crianças aprendem sobre ecologia desde pequeno, aprendem sobre consumo ou sobre o controle do consumismo, não só reciclagem. As pessoas sempre falam de reciclagem. Mas se essas escolas trabalham diretamente na questão do consumismo, do materialismo, e dizem, olha, você pode ser feliz sem consumir o tempo todo. E na outra ponta, você tem a responsabilidade de reciclar tudo que você consome. Porque nesse planeta não existe fora. Você não joga fora nada. Nesse planeta você joga alguma coisa e está sempre na sua casa. Você só troca de quarto. Se uma escola adota isso, você acabou de me dar um exemplo falando de escolas em algumas cidades que são espaços gigantescos, onde você tem árvores, plantas, animais. Será que não dá para valorizar isso? Essa história tem que ser contada. Eu acho que acaba que aquilo que é especial da escola pode ser perdido no meio do caminho, né? E uma escola é fantástico, porque você tem não só um educador trabalhando nela, mas você tem muitas vezes centenas de educadores trabalhando nela. Então, eu acredito que muitas escolas têm feito esforços nessa direção, mas a minha pergunta é até que ponto os pais têm conhecimento disso? Quer dizer, até que ponto essas histórias chegam nos pais? E como contar para eles do outro lado, que eles estão lá, a percepção do pai é óbvio, quando ele se matricula o filho na escola, ele tem o conhecimento de todos esses valores da escola, e ele tem conhecimento dessa infraestrutura da escola ou da metodologia dela. Mas esse pai depois vai no dia a dia, né? Eu estou aqui agora, onde estão meus filhos? Estão numa escola. E o que está acontecendo com eles? Eles estão tendo uma aula sobre reciclagem? Estão sendo passados valores para ela agora? Eu não sei, porque a gente não consegue visualizar. Pode estar passando na minha mente um filminho que eles estão sentados numa cadeira, com alguém falando e eles escutando. Ou eles podem estar agora fazendo uma atividade de construção, de esperança e tudo mais. Como que eu sei que isso está acontecendo? Então eu acho que a grande dificuldade da escola é isso está acontecendo em 30 salas de aula, esse processo. Como que a escola pode transmitir isso melhor, de forma rápida e mais econômica também, porque senão ela teria que ter 30 produtores de cinema para transmitir isso todos os dias, para captar isso. Uhum. Como que uma escola que tem uma estrutura que é basicamente de professores, coordenadores que já estão constantemente criando conteúdo, como que ela pode aproveitar isso ainda? E contar essa história para os pais de uma forma simples, prática. Não sei, qual é a forma mais prática de contar uma história? Por exemplo, a primeira coisa que eu acho que tem que ter capacitação dos professores. Tem que ter reciclagem e capacitação dos professores regularmente. Primeira coisa. Segundo é treinar os professores para relatar. Aprender a relatar. Os professores precisam aprender a relatar o que está acontecendo. Não a partir do prisma dos problemas, mas falar sobre os problemas, mas falar sobre o que está acontecendo de bom. Enfatizar o que está acontecendo de bom. Levantar os bons exemplos. Usar ele como um exemplo para a turma toda, para a escola toda. Eventualmente, um exemplo de uma escola pode ser um exemplo para toda uma cidade. Uma escola com valores, que trabalha valores, pode ser um exemplo para a cidade toda. Depende de como você conta a história. Vou dar um exemplo. Você pode usar um aplicativo como o ClassUp para mandar uma historinha para todo mundo. Hoje em dia a gente compartilha histórias o tempo todo, pequenos vídeos. Às vezes uma foto e um parágrafo, dizendo essa é a criança, essa é a situação. Às vezes precisa da permissão do pai para fazer isso. Por exemplo, uma outra coisa que pode funcionar muito bem. Blogs. A escola ter uma página e um blog, onde ela possa escrever e os pais possam, colocar seus relatos.
focar no blog de dizer, olha, esse é um espaço de construção do novo, não é um espaço de reclamações. Se vocês querem reclamar, escrevam um e-mail, mandem uma mensagem através do ClassUp para a escola, mas no blog vocês estão construindo o futuro. E o futuro é construído a partir do quê? De bons exemplos que vão ser replicados por outras pessoas lá na frente. Então, primeiro passo, capturar essas histórias que vocês recomendam, então, como estrutura enxuta de uma escola, usar os próprios professores a como perceber isso e captar isso a partir de fotos e relatos e tudo mais. Quer dizer, a gente precisa conversar com os professores primeiro, treiná-los para dizer assim, olha, essa escola gostaria de ter esses exemplos, principalmente nessa linha, que a gente quer ser reconhecido pelo cuidado, pela compaixão, pela esperança, então eu quero histórias de esperança, de compaixão, de cuidado, de inovação, de empreendedorismo, se é uma escola, ou se é uma escola que está se preparando o aluno para o mundo, que a gente quer uma escola que perceba o aluno preparado para o mundo. Então, capturar essas histórias. Exato. Né? Preparado para o mundo, a gente sempre imagina que são coisas técnicas que vão fazer a pessoa render no mercado profissional. Mas preparado no mundo significa essa pessoa, se não tiver um arcabouço de princípios, ela não consegue ser feliz, não consegue funcionar. Ela não consegue ter uma família, ela não consegue cuidar dos filhos, ela não consegue... Você cria uma pessoa para ser um profissional para atender o quê? O mercado, para atender uma empresa, para conseguir ganhar dinheiro. Mas será que essa pessoa vai conseguir ser feliz? Então, é muito importante a escola ver o todo, ter uma visão holística. Treinar os professores para ter essa visão holística. Treinar os professores para procurarem as histórias corretas, depois registrá-las. Aí alguém que é professor está me ouvindo aqui vai dizer assim, você não sabe como é o meu dia a dia. Você não sabe o que é cuidar dessas crianças, corrigir prova, lição de casa, correr. Às vezes eu dou aula em 2 escolas diferentes. Como que eu vou fazer isso? O que a gente está falando não é escreva uma tese. É 1 parágrafo, 1 foto por semana. Cada professor, 1 parágrafo, 1 foto. Suficiente isso? Suficiente. Então você fala, quando contar uma história, você está falando que a história não é contada só com esse parágrafo. É o conjunto disso vai fazendo uma história? É a história da escola. É a história da escola. Como seria isso, Flávio? Conta pra gente. Imagina numa situação, você deu uma história, imagina uma situação de doença, uma situação de dificuldade, uma situação onde as crianças querem, por exemplo, eu vi uma história de umas crianças que eles tinham um time de futebol bom e eles queriam ir participar de um campeonato na Suécia. E eles tinham que arrumar as camisetas, tinham que arrumar chuteira, tinham que fazer coisas. E os pais foram atrás, não de arrumar chuteira pro filho, mas era para ajudar a chuteira pro time. Outros foram procurar camisa pro time, conseguir as passagens, fazer tudo. E fizeram isso, depois de 1 ano eles conseguiram o necessário para poder mandar o time mirim para ir jogar um campeonato lá fora. Para mim, essa história, se contada através de todos os ângulos dos pais que se esforçaram de organizar o time, de ter as chuteiras, as camisetas, as passagens e apoiar o treinador para poder fazer isso, eu não consigo imaginar um time de futebol de 9, 10 anos de idade jogando na Suécia. Mas aconteceu. E as crianças foram. Isso, se não fosse um esforço coletivo, isso nunca teria acontecido. Não existe uma situação dessas que não seja através de um esforço coletivo que dê um resultado desses. O que acontece é que muitas vezes a gente desiste desses projetos porque a gente sabe que a escola não vai conseguir organizar eles, né? E a gente desiste, mas da forma que você está falando, Flávio, me parece que muitas vezes a gente tem que organizar as atividades de uma forma que gere histórias. Porque existe 2 jeitos de fazer a coisa. Eu faço tudo e está pronto e está aqui, a data é essa, o valor é esse e é assim que faz. Está chegando o Dia das Mães agora. Muitas escolas compram um presente e o aluno vai lá e pinta o presentinho, põe o nome da mãe e entrega para a mãe. Né? Como pode usar um exemplo desse para criar uma história? Quer dizer, eu posso intencionalmente criar histórias, fazer as atividades de uma forma que não tem história e tem
forma que cria a história? Eu acho que o ambiente cria a história. O ambiente cria a história. Se você cria um ambiente onde existem interações entre as crianças, onde as crianças podem e assim, e sempre trabalhando o quê? Os princípios. Vou dar um exemplo. Se o princípio do mundo que mais causa problema hoje é a competição, qual é o antídoto disso? É a cooperação. Não é acabar com a competição, mas é incentivar a cooperação. Se todos os jogos que a gente tem são jogos competitivos, onde você só tem um vencedor, e depois numa sala de aula que tem 50 pessoas, você tem 49 perdedores, que tipo de espírito você cria nessa sala? Imagina o raciocínio. Um vencedor, 49 perdedores. Se você não é pai daquele filho que foi o vencedor, você é pai de quem? Um perdedor. De um perdedor. Você acha que algum pai quer ter o filho que é o perdedor? Não. Só que se você cria uma situação onde a competição é o valor fundamental da escola, como tem sido o valor muito aqui fora, você está criando uma escola de 49 pais tristes e um pai feliz. É isso que a gente quer? De jeito nenhum. A gente quer ter uma situação onde você tem as crianças buscando excelência, as crianças se esforçando para fazer o melhor, mas não necessariamente criando essa separação entre vencedores e perdedores. Por isso que é fundamental que os jogos sejam jogos muito mais de cooperação do que de competição. O ambiente que é criado vai gerar, como é que eu vou dizer? As histórias. Vai gerar as histórias. Porque nas histórias de cooperação, que outros atributos aparecem? Companheirismo, amizade, bondade, generosidade. No ambiente de competição, normalmente o que surge? Uma criança pisando em cima da outra, uma criança querendo passar em cima da outra, uma criança querendo tirar o que a outra tem, situações de ciúme e inveja. A competição, do ponto de vista ideal, ela é muito boa porque ela impulsiona as pessoas para caminharem para frente. Mas do ponto de vista interpessoal, ela pode ser um grande problema. Então, você quer ter boas histórias na escola? Você gere situações que vão gerar boas histórias. E você treine os professores para que eles registrem. Se o professor disser, estou cansado de escrever, registra do ponto de vista em áudio. ClassApp tem um recurso de áudio? Ainda não. Ainda não. Então provavelmente vai ter em breve. Pode ter um recurso de áudio para repassar. Se não for assim, você pode registrar com vídeo. Qualquer celular tem câmera hoje em dia. Então, o registro da escola é a história da escola. A história da escola eventualmente vai se transformar na marca da escola. Existem escolas que constroem sua marca com publicidade, gastando fortunas com isso. Eu imagino que a maior parte das escolas com que a gente está conversando não querem gastar fortunas. Então elas precisam criar um plano de registrar o que acontece de bom ali a partir das situações que elas criaram para poder fazer com que as pessoas reconheçam o diferencial delas. Eu imagino que numa situação de futuro, a escola X, por exemplo, de Campinas, ou aqui de Limeira, ou de Belo Horizonte, ser reconhecida como dizendo assim, essa é a escola onde as crianças se sentem mais confortáveis e felizes. Você diz, puxa vida, essa é a escola que as crianças, assim, elas nunca querem entrar em férias. Porque são as crianças mais, felizes e confortáveis com os amigos. Imagina uma situação dessas. Onde a criança diz, lá eu sou bem recebido. Lá eu sou recebido do jeito que eu sou. Imagina, nós, quem já não sofreu bullying? O que a escola pode fazer para diminuir o bullying na escola? Trazer um psicólogo, ter conversas com os pais.
a escola precisa criar circunstâncias onde as crianças possam entender a fragilidade delas mesmas, entender a fragilidade dos outros e aprender a respeitar a diferença. Mas isso é um esforço coletivo. Pais, professores, administração e os alunos. E isso vai gerar uma história. E essa história vai gerar uma marca. E essa marca vai fidelizar. Eu imagino, tenho clareza disso. Se eu tivesse que escolher 3 escolas, eu vou dizer assim, olha, essa escola é onde meu filho tem as melhores experiências. Com certeza, Daniel. Um dos desafios, Flávio, que quem está chegando agora, a gente já está nos últimos aí, finalmente aí da entrevista aí desse bate-papo com o Flávio Ases, especialista aí em estratégia de comunicação. E ele está falando um pouquinho para a gente como usar o storytelling para alavancar a marca de uma escola e transmitir a essência dela, né? Uma coisa que é um desafio para a escola é ele ter segmentos muitas vezes muito diferentes, né? Então, uma história que é adequada para o ensino médio, fundamental 2, que é essa questão de bullying, não tem nada a ver com a realidade de um pai que está com o filho no berçário, por exemplo, lá dentro, ou do infantil, né? E muitas vezes a escola acaba tendo que contar uma linha de histórias para toda a escola, tenta fazer aquilo que seja adequado para o todo e acaba, eu acho que muito pasteurizando isso, né? A gente tem hoje clientes que estão enxergando um futuro diferente. Eles estão enxergando que a comunicação ela deve ser mais personalizada, quer dizer, cada classe pode ter sua evolução de histórias, né? Pode estar contando essas histórias, um professor pode estar contando essas histórias para os pais daqueles alunos ao longo do ano, uma história diferente do ensino médio, por exemplo, ao mesmo tempo, quer dizer, uma empresa pode pegar e contar uma história apenas da sua trajetória, mas numa escola está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, em paralelo. E às vezes não faz muito sentido contar a história do Enem, de como ela é boa em aprovação, para o pai que está com o filho no berçário lá, né? Como você vê essa evolução do futuro, onde a gente personaliza mais essas histórias, a gente segmenta mais elas para o pai? Eu acho que isso é uma decisão óbvia. Trabalhar com cada grupo com o que ele precisa melhor. Uma escola que tem uma história só para contar não atende bem todo mundo. É exatamente do jeito que você falou. Se você está trabalhando com crianças de 0 a 6, obviamente você tem que ter um discurso. Né? De 6 para frente, até 11, 12 anos de idade, é uma história. Depois, crianças são adolescentes até os 18 anos de idade, quando vão entrar, 17, 18 anos, vão entrar na faculdade. Essa é outra conversa. E eu acho que você tem que segmentar. Comunicação bem feita é sempre segmentada. Agora, você pode dizer, eu estou falando sobre valores humanos. Isso serve para todo mundo. Atenção, paciência, carinho, solidariedade, compaixão. Isso serve para todo mundo. Agora, falar especificamente do trabalho com crianças, por exemplo, de 3, 4 anos de idade, é fundamental que a escola tenha um posicionamento. Esse posicionamento genérico não fideliza ninguém. Sabe o que acaba fidelizando? O preço. Só o preço. Você está mais barato? Está um pouco mais caro? É mais perto de casa ou é mais longe de casa? Tem uma pergunta aqui do João Pedro Lacerda, Fábio, perguntando qual método ou conceito os professores precisam se capacitar. Se ele quiser capacitar os professores a ter certo conhecimento de storytelling, se você recomenda, pode depois colocar alguns links de vídeos na internet ou materiais que seriam interessantes para ele. Tem alguns links sim que eu posso postar depois, principalmente de alguns TED Talks que falam especificamente sobre esse assunto. Eu acho que assim, eu também não queria dizer que eu não estou defendendo nenhuma linha de pensamento específica. Eu vou mandar algumas coisas para vocês para compartilhar, que eu acho que podem ser utilizadas, mas eu acho que a ideia é usar muito bom senso e não querer fazer alguma coisa que esteja fora da nossa capacidade. Certo. Por isso que eu disse, uma foto e um parágrafo
é alguma coisa. Mas é sempre importante lembrar quem, quando, onde, por quê. Quem, quando, onde, por quê. Se isso está num parágrafo, isso está bem escrito, isso são princípios básicos do jornalismo. Nesse caso, a gente está falando do jornalismo, da ficção e de qualquer história bem contada. Perfeito. E estamos aqui finalizando agora, fazendo as perguntas finais. Pessoal que assistiu, que curtiu, comenta aí outros temas que vocês querem assistir, coloquem aqui no Facebook para a gente saber, deem um feedback para o Flávio que esteve aqui hoje com a gente, o que vocês acharam do que ele transmitiu aqui para a gente, se tem alguma coisa para a realidade escolar de vocês que vocês acham que precisa de mais explicação, escreve aqui que o Flávio depois vai estar respondendo aqui na linha de perguntas aqui, ele mesmo vai poder depois entrar e responder essas perguntas. Tá? A Ieda Barros perguntou se você tem um vídeo que ilustre isso, que você recomenda. Eu vou separar algumas coisas e vamos colocar isso tudo no blog do WhatsApp. Vocês têm uma página, tanto no Facebook como uma página fora. Eu recomendo que vocês entrem na página na próxima semana e a gente vai postar tipo, um vídeo por dia diferente para que vocês possam olhar. É importante voltar sempre na página e acessando ela, eu vou recomendando algumas coisas. Eu só queria pedir antes de terminar, tente manter isso sempre de uma forma positiva. Eu acho que assim, eu estava conversando com o Barride e com outras pessoas assim, sobre o que está acontecendo hoje em dia, a gente não consegue mais ouvir notícia de tanta notícia ruim que a gente tem. Eu acho que o espaço da escola deve ser um espaço da reconstrução, da esperança, de renovar a esperança nas crianças, renovar a esperança com os pais. Eu acho que isso é fundamental. Tentar ser positivo o tempo todo, apesar de tudo de ruim que está acontecendo aqui fora. E pode ter certeza, os pais quando forem escolher uma escola, se souberem que essa escola tem uma atitude positiva e otimista em relação ao futuro, esperançosa, eles vão escolher essa escola. Se essa escola conta histórias de otimismo e esperança, essa escola vai ser a escola escolhida, mesmo que seja mais longe, mesmo que seja mais cara. Muito bem, então, pessoal. Muito obrigado, então, Flávio Asmi Hasek, esteve aqui com a gente hoje. Muitos insights interessantes, um pensamento aí, um outro olhar aí sobre a área da educação, as escolas e como a gente transmitir melhor isso. Ressaltou muito a questão de captar histórias hoje, de captar a essência das virtudes dessas escolas aí, como trabalhar melhor isso e a mensagem final, né, um olhar otimista e esperançoso para transmitir isso para os pais, que na sua percepção o público de pais hoje espera muito isso, né? Que é uma escola que transmite muito isso, que você está enxergando um mundo com muita crise, muita dor e sofrimento já, e o pai está esperando um espaço mais protegido para a criança. Exato, é isso, né? Exato. Exatamente isso. Eu acho que se a gente tiver essa mensagem, é uma mensagem simples, mas o colocar na prática, que é um processo que depende de treinamento de professores, dos funcionários e de conseguir contar essa história de novo, parágrafos pequenos, fotografias e um canal de comunicação aberto para com os pais e alunos. Gente, muito obrigado então. Terminamos aqui hoje mais esse webinar. Tenham um ótimo final de semana e feriado.